A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aí a mais um vídeo da Palavra de Deus, um vídeo aí para a nossa escola bíblica dominical. Amém? E essa aqui é a lição, a primeira lição do quarto trimestre da revista da editora Betel. É isso aí mesmo, quarto trimestre, o ano já está daí já na sua reta final, né? Faltam só 3 meses. E vamos aqui a essa lição. É uma lição interessante, o terceiro trimestre foi muito bom, né? Falou ali sobre o Sermão do Monte. E agora eu vou falar do pentecostalismo, né? Das nossas raízes, tá? E a primeira lição de cara já é essa daqui, ó. As raízes do pentecostalismo no Brasil. Pentecostalismo no Brasil, amém? Essa aí é a nossa lição, a primeira lição do quarto trimestre, tá? Você, professor, já prepara aí a sua aula, vai ser uma bênção com certeza, os alunos vão gostar. E você que é aluno, né, aproveita para extrair bastante conteúdo aí, que vai ser uma benção. Glória a Deus. Vamos aí então à nossa lição, lição de número 1, tá? Vamos aí para a nossa introdução. Glória a Deus. Nossa introdução. E aqui eu já peço para você deixar o seu like aí no nosso canal, tá? Ativa o sininho das notificações, se inscreva primeiro, né? Você que ainda não é inscrito, e ajude aí a gente nessa missão abençoada que é ensinar a palavra de Deus. Vamos lá então? Bom, na introdução aí, quero já fazer um destaque para essa parte que diz assim: a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo, tá? E aqui a gente vai entender que a relevância, o porquê, né? Por que é relevante estudar o pentecostalismo? E a gente vai entender que é porque esse é um movimento que ele é o que mais cresceu, né, no nosso país, um movimento que mais ganhou almas, tá? Cresceu muito mais e outra coisa, ele criou muitos elementos tradicionais para o povo de Deus, né? Elementos como o ponto de pregação, o círculo de oração, o culto de doutrina, tá? As campanhas. Então surge nesse movimento pentecostal que nós temos no nosso país. Amém? Foi assim que ele cresceu, dando esse sentimento de pertencimento. Quer ver uma coisa que eu não coloquei no esboço que eu faço para essa aula? Né? É que o nosso movimento pentecostal ele dá bem mais oportunidade para a pessoa falar. Sabia disso? Se você for um servo fiel, tem um certo renome ali na igreja, você com certeza vai ter oportunidade para dar uma palavra, trazer uma saudação, contar um testemunho. Amém? Essa é uma característica do movimento pentecostal. Bom, vamos lá então, continuando. Eu quero lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo eu vou deixar aí o link para essa lição que está lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá? E para você que quiser adquirir o nosso subsídio que a gente produz e coloca lá também lá no blog, aí você é só acessar, né? O link aqui eu vou deixar lá também para você poder adquirir esse conteúdo, que é uma benção. Bom, aqui nessa introdução, eu também separo essa parte que diz assim, ó, assim veremos nesse trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude, tá? Isso aqui, a importância disso, meu irmão, é que os crentes pentecostais, nós, né, conhecemos as nossas raízes. Por que a nação de Israel é uma nação forte? Porque eles cultuam as raízes, as origens. Deus ensinou isso para eles lá desde o Antigo Testamento. E até hoje eles têm as festas, as cerimônias, né? Eles cultuam tudo isso. Eles conhecem o nome dos heróis ali que consolidaram a nação de Israel. Por isso é uma nação forte. E todas as nações que têm esse tipo de cultura são fortes, tá? E aqui, para o povo de Deus ser um povo forte, nós temos que cultuar, não digo assim cultuar, né? Nós temos que trazer sempre à memória as nossas origens, as nossas raízes. Isso é importantíssimo. E a lição desse trimestre da Betel traz isso, né? Traz essa ideia. Vamos lá então. Primeiro tópico aí, o pentecostalismo. Vamos para o primeiro subtópico, 1.1, o termo pentecostalismo. Bom, aqui eu quero fazer uma separação para essa parte que diz aqui, ó. O termo pentecostalismo tem raiz na palavra Pentecostes, que era a segunda entre as três principais festas de Israel.
ocorria 50 dias a seguir a Páscoa. Amém? Então isso aqui, o interessante disso é que a igreja vai ser inaugurada naquela festa de Pentecostes. E aí a gente vamos entender por que que hoje chamamos de movimento pentecostal. Porque quando a igreja ela vai surgir, ela ocorre com a descida do Espírito Santo na festa dos Pentecostes, e aí não se tinha esse nome de movimento pentecostal, não tinha nada disso. Surge a igreja primitiva, ela vai crescendo ali, né? E você que conhece a história sabe que aquela igreja vai se consolidar, Roma depois vai se converter, e aí vai se tornar ali a igreja católica, né? Bom, o que acontece é que após o avivamento que ocorreu lá nos Estados Unidos no início do século XX, que a lição vai falar também, ali eles não têm um nome ainda para o movimento, mas depois, quando vem para o Brasil, aqui no nosso país ele vai receber um nome, vão começar a chamá-lo, denominá-lo de um movimento evangélico. E aí, o nome que foi escolhido é movimento pentecostal. Por quê? Porque ele traz as origens do que aconteceu no dia de Pentecostes, tá? E aí as igrejas que, né, aderem a esse tipo de liturgia, a esse tipo de movimento, elas são chamadas de igrejas pentecostais. Amém? Continuando então, no 1.2, o movimento pentecostal. Tá aqui, o movimento pentecostal. Separei aqui um destaque para essa parte que diz assim, ó. Entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que aparecem ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. Tá? Você que conhece a história, ele acontece lá na cidade de Los Angeles, na Rua Azusa, pastor William Seymour, ele tem uma orientação, uma visão do Espírito Santo, e ele começa a buscar as origens do pentecostalismo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e aí ele foi agraciado com o dom, né? Ele foi batizado, e ali toda a congregação começou a ser batizada também, e surge esse movimento ali, tá? Isso aí é como começa, começa a origem, né? É a origem desse movimento. Bom, antigamente, antes de ter esse movimento pentecostal, antes de William Seymour, lá em 1906, né, foi quando surgiu. Antes disso, as igrejas eram basicamente tradicionais, e aí elas tinham a liturgia, algumas delas muito parecida até com a Igreja Católica. Até hoje, muitas igrejas tradicionais têm uma liturgia um pouco similar, o batismo por aspersão, né? Então tem muitas características até parecidas com a Igreja Católica, né? Com a forma de cultuar da Igreja Católica, tá? E a gente vai ver que esse movimento pentecostal ele traz um reavivamento da fé, onde vai mudar a característica do culto, tá? Eu até coloquei assim também lá no nosso subsídio, que ele é tão, eu considero, essa aí é uma visão até particular, né? Ele é tão importante, seria tão importante quanto a reforma protestante. Porque a reforma protestante, ela vai trazer para as igrejas, né, aquela reavivamento, tá? Da centralidade de Jesus, tá? Jesus como Salvador, tá? E vai trazer também para as igrejas a centralidade da palavra de Deus. Isso a reforma fez, né? E aí, né, o movimento pentecostal ele vai fazer algo que acrescenta isso, né? Ele vai trazer a centralidade da operação do Espírito Santo, aonde ele vai trazer, né, essa dinâmica do Espírito Santo dentro da igreja, tá? Então, ela tem uma característica bem parecida com a da reforma. Bom, continuando, tá bom? E aqui o interessante é que, assim como a reforma não tinha proposta de separar a igreja, o movimento pentecostal também nunca teve a proposta de separar as igrejas evangélicas, dividi-las, né? Nunca teve essa proposta. É apenas um movimento, é apenas uma forma de cultuar diferente. Mas a gente acreditamos que todas as igrejas têm a salvação, as igrejas que seguem a palavra de Deus, obviamente, né?
têm a salvação em Cristo Jesus, tá? Todas vão para o céu. Acreditamos bem dessa forma, não tem nada de anormal nisso aí não. Continuando então no subtópico 1.3, o título é O Verdadeiro Pentecostalismo, o título desse subtópico, e aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: a Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós, pentecostais, somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Que evidências são essas que o comentarista está usando aqui? As evidências que ele está falando, obviamente, são aqueles fatos narrados, né, em Atos dos Apóstolos, que ele mostra como é que era a operação dos sinais, das maravilhas, como o Espírito Santo conduzia a igreja. Ali são as evidências do verdadeiro pentecostalismo. Tá? Então, uma igreja pentecostal hoje ela tem que ser similar ao que a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos apresentava. Tá? A gente via manifestação profética, a gente via direcionamento do Espírito Santo, Paulo relatando, né? Lucas relatando em Atos que eles iam para um lugar, mas o Espírito Santo impelia para ir para outro, tá? E a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, e é o mesmo tipo de ação que a gente quer ver dentro das igrejas pentecostais, porque aí é o verdadeiro pentecostalismo. É o que está sendo apresentado aqui na lição, né? Isso aqui é muito interessante, tá? Você vai ver hoje igreja pentecostal onde não se apregou a mais a busca do batismo com o Espírito Santo. Aquela preocupação que Paulo teve lá no início com a igreja primitiva, não é verdade? Que Pedro teve também. Então, essas preocupações, essa forma de cultuar, a liturgia, ela tem que ter de uma igreja dita pentecostal, né? Tá? É importante isso daí. Continuando, eu quero fazer um destaque aqui. Ah, tá. Continua aqui. Próximo tópico, o tema é o movimento pentecostal. E aqui eu quero fazer. Ah, tá. No primeiro subtópico, 2.1. Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre ao Brasil. Então, aí continuando a história, né? Aqui ele tem bastante parte histórica aqui nesse estudo, né? Deus ele vai enviar esses suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vão para os Estados Unidos. Na verdade, Gunnar Wingre foi antes, depois Daniel Berger vai para lá também, e eles se conhecem numa conferência, se eu não me engano, em Chicago, e ali eles formam uma amizade, eles começam a frequentar as orações junto, né? Gunnar Wingre era teólogo, ele era formado e pastoreava uma igreja lá no estado do Michigan, e Daniel Berger ele vai para lá, para essa conferência também. Os dois se conhecem, formam uma amizade, e ali eles passam a orar juntos. Provavelmente numa dessas orações, ou eu acho que, se eu não me engano, eu tinha lido também algo a respeito que falava que eles tiveram um sonho, né, um deles, mas não sabemos ao certo aí. Mas eles tiveram essa revelação profética para ir para a região do Pará, né? Um local chamado Pará. Tá? Alguns já comentaram que seria Belém também. Aí talvez houvesse uma certa confusão, porque a cidade de Belém existe lá em Israel, né? Mas o que a lição da Betel está trazendo é que a revelação foi o estado do Pará. Até eles colocaram cidade do Pará, na revista está cidade do Pará, mas não é cidade, é o estado. Tá? E aí eles tiveram essa revelação, procuraram no mapa, acharam essa região, né, o estado do Pará, que é aqui no Brasil, e foram para lá. Obviamente, se não tinha revelação da cidade, eles foram para a cidade maior, que era Belém, né, a capital, já era a capital naquela época. Eles vão para Belém e fixam moradia em Belém, e vão evangelizar na ilha de Marajó. Tá? Eles vão ficar inicialmente numa igreja batista, tá? Depois, por divergências, por causa da visão teológica, eles vão ter que sair da igreja batista e vão passar a formar o próprio ministério. Uma história bem interessante, bem legal, vale a pena você que é professor tomar conhecimento dessa história e passar para os alunos como acréscimo aí da lição, vai tornar a aula muito interessante.
né? Graças a Deus. Eles vão vir para o Brasil em 1910, tá? E a partir dali de 1910 eles começam a sua obra missionária aqui no nosso país. E ela vai crescer por causa da visão pentecostal. A pessoa chegava na igreja, via toda aquela operação de maravilhas, e aí começou a crescer, né, irmãos? O povo gosta de ver a mão de Deus atuando, né? E aí as igrejas tradicionais, obviamente, não tinham esse tipo de movimento, e aí elas não cresceram tanto. Mas as igrejas tradicionais, elas têm uma coisa muito interessante, que é o forte ensino da palavra. E o que acontece? A pessoa que tem um ensino, né, adquire o conhecimento, ela fica firme ali na fé. É difícil você tirar uma pessoa que tem conhecimento se afastar da igreja. É difícil. Tá? Mas no movimento pentecostal vinha muita gente até hoje, né? E muita gente se convertia. Alguns saíam depois, né? Mas muitos ficaram. E aí a igreja cresceu muito, muito. O movimento pentecostal no nosso país foi o que mais cresceu desde aquela época. Continuando então, no subtópico 2.2, o título é O Movimento Pentecostal nos Estados Unidos e Sua Influência no Brasil. Bom, aqui quero fazer um destaque para a parte que diz assim, ó. Mais tarde incendiaria todo o território nacional com a mensagem do Evangelho Pentecostal, de que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará nos ares para buscar a sua igreja santa e redimida. Amém? Aí aqui na lição até fiz um acréscimo no meu subsídio e eu acabei estudando aqui para poder também passar esse vídeo. Eu acabei de ver que o acréscimo que eu coloquei faltou um trechinho ali, tá? Mas essa visão pentecostal é a chamada visão do evangelho quadrangular, né? O evangelho que se divide em quatro ângulos, né? O evangelho de quatro ângulos, aonde apregoa que Jesus salva, cura, né? Batiza com o Espírito Santo e voltará. Então, o evangelho quadrangular é o quê? Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Essa é a sequência. Quatro ângulos de visão do Evangelho. Então, é a visão quadrangular. Depois, né, surgiu até um ministério muito conhecido, que é a Igreja Quadrangular, com base nessa visão. Aqui na lição eles não mencionam, na revista não menciona que Jesus salva, mas o próprio nome Jesus indica que ele salva, tá? Essa é a mensagem comum a todos os movimentos. E a propósito, a título de conhecimento, são três movimentos conhecidos, né? O tradicional, o pentecostal e o neopentecostal, tá bom? Continuando então, vamos para o 2.3, e o título desse subtópico é O Movimento Pentecostal em Solo Brasileiro. Vamos aí quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro. Tem a Assembleia de Deus de Madureira como uma das principais representantes no Brasil e no mundo. Amém? Aqui eu acrescentei aqui o seguinte, né, irmão? Não temos uma centralização, né, das igrejas Assembleia de Deus, tá? Começou a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, ele vai no nosso país, vai ser Daniel Berg e Gunnar Wingren vão fundar a primeira Assembleia de Deus, e mais tarde Gunnar Wingren vai, junto ali com Paulo Leivas Macalão, vai inaugurar a Assembleia de Deus de Madureira. Alguns dizem, na pesquisa que eu fiz, aparece no Gospel Prime que ela foi inaugurada em Brasília. No site da Assembleia de Deus Madureira parece que foi a inauguração no Rio de Janeiro, tá? No subúrbio do Rio, né? Na Zona Oeste, e mais especificamente no bairro de Madureira. E aí por isso surge esse nome. Amém? Então foi isso daí. Não há uma centralização da governança aí da Assembleia de Deus, como é a Igreja Católica, né? Como é a Universal, não tem assim uma centralidade. Então elas são divididas em diversos ministérios, tá? Alguns ligados à Convenção Geral da Assembleia de Deus, a CGADB, outros ligados a outras convenções, como a SEADER, por exemplo. Tá? E aí são várias convenções
tá? E vários ministérios. E eles têm umas certas diferenças, algumas poucas diferenças, como, por exemplo, na questão dos usos e costumes, na questão, por exemplo, do ministério feminino, tem várias diferenças entre eles, mas basicamente a mensagem pentecostal é a mesma. Essa mensagem de que Jesus salva, cura, salva, cura e batiza com o Espírito Santo e voltará. Essa é a mensagem básica, tá? E a característica principal do movimento pentecostal para todas essas igrejas é de que é a operação do Espírito Santo com a manifestação dos dons, tá? E a evidência do batismo, a evidência inicial em falar no uso das línguas estranhas. Amém? Então vamos aí para o próximo subtópico. Perdão, para o próximo tópico. O tema desse tópico é a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Aqui, no primeiro subtópico 3.1, o título é O Movimento Pentecostal no Brasil. E aqui eu separei essa parte que diz assim: a história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Wingre enfrentaram muitos problemas, como obstáculo do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais e perseguições, né? Bom, eu quero detalhar aqui alguns desses problemas, quer dizer, esses problemas, fazer um detalhamento, até bom para acrescentar aí algo a mais na aula, né? Primeiro problema do idioma. O idioma português é muito difícil, né? Ele é muito complicado. E os dois, eles tiveram que elaborar um recurso, né? O que eles faziam? Como os dois nenhum dos dois sabia falar o português, e Gunnar Wingre era jardineiro. Então, Gunnar Wingre, ele vai ficar, como a profissão de jardinagem não era muito assim, parece que não pagava muito bem, né? Não era muito conhecida aqui no nosso país, mas a profissão de Daniel Berger já era mais, ele trabalhava em siderurgia, né? Não lembro ao certo, era algo referente à fundição. E aí Daniel Berger vai trabalhar e Gunnar Wingre vai estudar e cuidar do ministério, cuidar da obra. Tá? E aí eles começam, nessa parceria, né? Eles vão aprender junto, porque Gunnar Wingre ficava estudando o idioma, né? E aí ele ensinava para Daniel Berger à noite. Era interessante. E Daniel Berger acabou aprendendo também, e assim os dois cresceram junto. Deve ter chegado algum momento, né? Não especifiquei o estudo nisso aí, mas deve ter chegado algum momento em que a obra se tornou autossuficiente, e aí eles conseguiram já se sustentar. Mas no início teve bastante dificuldade. Bom, sobre as florestas, eles evangelizaram na ilha de Marajó, foi acho que o primeiro local de evangelização. E ali era trilha no meio da mata, para poder chegar nas cidades era complicado, né? Tinha problema principalmente com cobras, tá? Esse foi um dos problemas que eles tiveram. E os males tropicais, o problema disso aí foi que eles são as doenças tropicais, como a malária, a febre amarela, e aí eles tinham que, eles não tinham os anticorpos que o brasileiro tem, porque eles eram europeus e vieram para cá, e aí eles tiveram que, chegaram a pegar doenças, né? E depois que eles devem ter acostumado com o clima, mas sofreram muito no início. E as perseguições que o comentarista fala aqui na lição eram mais por causa de alguns padres que viam muita influência ali da igreja pentecostal e com certeza eles fizeram perseguição. Nós conhecemos parte dessa história, chega alguns comentários, né? Havia situação, houveram situações até em que os crentes não podiam enterrar os seus mortos no cemitério da cidade. Era uma coisa que havia bastante perseguições por conta de alguns padres, tá? Que tinham sempre ali o apoio da polícia local. Tá? E aí era bem complicado para eles fazer a obra. Muitas cidades tiveram oposições. Bom, é isso daqui. Então vamos para o próximo subtópico, no 3.2, o início do ensino pentecostal no Brasil. Aqui esse ensino vai começar com Gunnar Wingre,
tá? Deixa eu ler aqui essa parte que diz: Gunnar Wingre, em seus ensinamentos no Brasil, fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal. Bom, sabemos que Gunnar Wingre era o teólogo, ele se formou em teologia, e aí ele vai ser o responsável pelo ensino. Não havia no meio pentecostal, no movimento pentecostal no início, não havia assim uma área de ensino, né? E não havia escola dominical. Depois que ela vai surgir, depois mais à frente, mas aí não havia essa área do ensino específica, não haviam cursos teológicos também. Então ele vai, Gunnar Wingre, ele vai ensinar, né, em cultos específicos para isso, né, para ensinar o povo. Depois os cultos vão se chamar cultos de doutrina. Até hoje algumas igrejas pentecostais têm esse culto de doutrina, algumas já chamam de culto de estudo, né? Mas aí foi assim que surgiu. E Gunnar Wingre, ele ensinava fazendo sempre alusões para a visão pentecostal, para as pessoas entenderem o que acontecia ali, o que era o batismo com o Espírito Santo, e por isso o movimento criou uma base muito sólida, tá? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, né, irmãos? Depois de um tempo, o movimento pentecostal ele vai crescer, foi crescendo, crescendo, mas ele não tinha uma coisa que as igrejas tradicionais tinham. Esse problema só foi se resolver lá para a década de 80, no início dos anos 80, que era o ensino teológico. O movimento pentecostal no nosso país ele resistiu bastante ao ensino teológico. Há vários relatos dos crentes mais antigos de pastores que não deixavam os obreiros estudar teologia. Alguns chegavam a afirmar que era coisa do demônio, né? Era bem tremendo o negócio, é bem terrível. E aí, por conta dessa resistência, havia alguns problemas que aconteciam, como pastores que se intrometiam na vida particular de muitos obreiros, não eram mais conselheiros espirituais e nem orientadores espirituais. Ele fazia quase que um domínio, era uma coisa bem estranha que isso acontecia. Mas depois, como vai surgir o ensino teológico, e aí o próprio povo vai entender, né? O movimento pentecostal, a partir da década de 80, ele vai mudar um pouco a sua face, ele vai ter um povo mais conhecedor das coisas, né? E aí os pastores tiveram que se adaptar, né? Mas isso aí tudo foi muito bom para o movimento pentecostal e trouxe bastante preocupação, porque entrou nas igrejas, né? Isso aí já é um outro problema que eu não vou traçar aqui agora, falar aqui agora, mas com esse tipo de mudança a partir da década de 80, né, na nossa cultura, houveram muitos problemas e muitos escândalos, né? Os irmãos já devem saber bastante disso aí. Mas o fato é que o movimento pentecostal, ele vai, a partir dos anos 80, ele vai sofrer essas mudanças, tá? Tivemos problemas por causa disso, mas ele ainda está firme aí até hoje. Continuando então, no 3.3, que é o último subtópico aqui, o pentecostalismo hoje no Brasil. Então, a falar como é que ele está, eu coloquei alguns dados aqui interessantes. Ele fala assim: atualmente a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país, mesmo passando por muitos infortúnios. Nada conseguiu parar as igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Amém? Bom, eu separei aqui alguns dados, né? Onde fala que atualmente de todos os crentes que são no nosso país, a população de crentes evangélicos é maior do que a população do estado de Minas Gerais, e desse público aí, desse povo, pelo menos 22% são pentecostais. Isso aí são dados do Datafolha. A pesquisa mais recente aí, por causa de eleições, eles traçaram esses números aí. Não sei se o número está correto, no meu subsídio eu coloco ali o link aonde dá para encontrar esses números, tá? Mas o fato é que a igreja pentecostal, ela tem dado uma diminuída um pouco. Essa é a grande verdade. Mas ela ainda é forte, né? Ela ainda é forte. E a ideia dessa aula aqui, eu já vou finalizar por aqui, a ideia dessa aula
é você que é professor, trazer as raízes do pentecostalismo, ensinar o povo de onde surgiu. Viu, coisas que eu falei aqui, às vezes muitos irmãos não sabem, às vezes até alguns irmãos que vão preparar uma aula dominical não sabem dados que eu falei sobre Daniel Berger, Gunnar Wingre, né? A gente, por ter pouco conhecimento disso aí, às vezes a aula dominical não se torna interessante. Então, é interessante, é bom você trazer um conteúdo a mais para os seus alunos aí, para eles poderem entender melhor a aula, sair da aula dominical com aquela ideia de que aprendeu, né? Porque esse é o objetivo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a sua vida. Faça aí, né, a sua conclusão, tá? Eu coloquei alguns dados ali eu coloquei aqui alguns dados da nossa lição, alguns dados a mais, né, sobre a Assembleia de Deus de Madureira, mas você pode aí apresentar, né, para os seus alunos aí, uma lição cheia de acréscimos, né, coisas interessantes que vai fazer toda a diferença. Não esqueça de deixar o seu like, uma boa aula para você, Deus abençoe a sua vida e a sua casa.